Aí eu pensei, então tá. A luta não é contra sangue, não é contra carne. Eu entendi os negócios dos canais, as fases e tal. Falei, agora eu comecei com esse jejum. Aí eu comecei a jejuar. Porque eu entendi que a palavra de Jesus fala, né? Casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu falei, então vai ter que sair, porque eu vou fazer jejum e oração. Eu não recebo essas coisas em mim. Essa ira, eu não recebo essa frustração, eu não recebo essa tristeza, eu não recebo esse choro, eu não quero mais nada disso na minha vida, vai sair tudo. Aí eu comecei a fazer jejum. E aí eu fui melhorando. Sempre oscila muito, né, galera? Mas assim, melhorando, né? Cada vez melhor, graças a Deus. Porque toda hora eu era um surto de suicídio. Eu não aguentava mais isso na minha vida. Nem minha filha presenciando essas coisas. Que isso a gente não deve fazer, envolver os filhos de jeito nenhum. E aí, pequei contra Deus nesse sentido também, sabe? Na minha ignorância. E aí, nisso, eu comecei a melhorar. E foi quando ele teve uma outra a briga depois acho que teve uma outra briga que eu não sei se chegou a ser briga, só sei que ele pegou as coisas, não, aí ele começou a entrar numa de dar umas saidinhas, aí eu comecei a confrontar, aí ele pensou, ele até falou alto, vai ficar, como quem dizer, não vai dar pra morar aqui não, como quem dizer, vai ficar me regulando, né? Aí ele pegou e saiu, e era uma semana que eu ia pro Rio, que eu ia buscar a Deus nas igrejas com as irmãs que eu conhecia. E eu fiquei tão entristecida naquele final de semana, porque era eu que ia para o Rio. Mas Deus é tão fiel com a gente, irmãs, que esse homem saiu daqui de mala e cuia, dizendo que voltava. Era uma mentira, ele não ia voltar. Eu caí num desespero, mas estava tendo que aceitar. E mais desesperada eu fiquei porque eu tinha toda uma esperança de ir para o Rio para me fortalecer, porque aí dali eu já estava entendendo o negócio de deserto, né? E eu sabia que eu precisava buscar o Senhor, eu estava muito isolado, porque onde que eu moro não estava dando certo de igreja nenhuma. Que é um detalhe que um dia eu explico. E eu estava sozinha, estava isolada, ovelha isolada, totalmente, tá? Aí eu falei, no mínimo eu vou no Rio buscar nas igrejas. E eu nunca tinha ouvido Deus falar nada comigo em boca de profeta, era só pela Camila Barros e pela palavra, que eu cria que aquilo ali era de Deus perseverar, porque a minha perseverança não era baseada no casamento, porque eu estava querendo estar casada. Eu nunca tive a vaidade de, eu quero estar casada. Não, é porque eu sabia que tem uma obra com Deus, o nosso casamento tem um significado, tem uma obra junto. Então, não queria a destruição dessa obra de Deus nas nossas vidas. Essa obra tem que acontecer, ela tem que continuar. Boa, porque Deus tinha prometido que a boa obra que ele ia começar, ele ia terminar. E Deus falou isso lá em 2012. Muitas palavras que Deus deu, eu guardei, entendeu? Então, para mim, o mais importante é assim, não, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Tem obra missionária aqui, então nunca arredei pé dessa promessa. E o casamento faz parte disso, essa união faz parte dessa obra, entendeu? Então, assim, eu só sei que ele sai. Eu falei, pronto, esse homem não volta nunca mais, né? Assim, no sentido de que, né, você entra naquela... Ai, meu Deus, que saco, a cara sai. Eu vou ter que resolver tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Tu começa a se sentir sozinha, né? Horrível. Eu acho muito louvável as irmãs que dão conta, sabe? E aí, ele pegou... Só sei que eu comecei a praticar o tal do deixar ir, né? Nesses dias. Nossa, não falava nada, coisa nada. Não deu 4, 5 dias, esse homem me aparece do nada. Buf! Todas as malas de volta para dentro de casa. E aí eu falei, eita. Aí eu entendi que papai tinha dado umas palmadas na bunda dele e falou, volta, porque quem vai pro Rio é a minha filha. Eu tomo posse disso, viu, irmãs? Eu fui pro Rio dias depois, mas Deus falou tanto ao meu coração. Tanto ao meu coração. Deus falou coisas para mim do tipo, estão falando para você que você não vai conseguir, mas eu digo para você, a última palavra é minha. Eu falo para vocês, irmãs, a última palavra é de Deus. Por isso que a gente não pode ir lá para as circunstâncias. Toda vez que você vê uma circunstância, hoje em dia eu ainda falo assim, Deus está no controle. Eu não estou nem vendo. Deus é quem manda, Deus é quem tem a última palavra, Deus é quem está no controle.
E eu vivo assim agora, sabe? E aí, eu fui pro Rio, Deus falou muito, foi a primeira vez que eu ouvi da boca de algum profeta alguma coisa relacionada a isso tudo, e aquilo foi me gerando uma confiança, eu voltei bem fortalecida. Mas ainda chorei muito, tá, irmãs? É assim mesmo. E aí, eu voltei mais fortalecida e voltei preparada para praticar umas coisas do vídeo da Ágata, que ela falava que nós temos que ganhar nossos maridos no silêncio. E a palavra é em Colossenses, 1 Colossenses, fala que a gente tem que ser mansa, humilde, com compaixão, com misericórdia. Nós temos que o amor de Cristo tem que constrangê-los. E existe uma passagem também em 1 Pedro 3, que fala que tem algo que a gente faz que agrada a Deus. Uma mulher mansa e dócil agrada a Deus. Eu falei, pronto, tudo que eu quero mais, agradar a Deus. E eu comecei a praticar a palavra de Deus nesse sentido. Mas assim, não era da carne, não. Eu já tinha feito jejum, já tinha feito tinha muita oração, muito jejum, e Deus foi realmente assim me dando os frutos do Espírito foram nascendo em mim, sabe? E eu tentando praticar aquilo. Então, quando eu via coisas, eu não falava, ficava quieto, não retrucava, eu não dava papo. E já era bom que eu já me repudiava mesmo, não se conversava muito mesmo, mas eu poderia ver uma situação como antigamente, ia lá e falava, você vai fazer isso? Ou então ele via com alguma gracinha, alguma coisa, e não, eu fiquei no silêncio, eu fiquei calada, eu não falava nada, eu tolerei tudo, toda a humilhação que vocês possam imaginar, eu passei assim, perante o que eu tinha com ele antes, qualquer coisa diferente para mim é uma humilhação, né? E aí, eu fui ficando cada vez mais em espírito e verdade. Eu fui cada vez mais sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Aí foi um belo dia, semanas depois, não sei se um mês depois, deu calada, silenciosa, sem reclamar de nada. Ele veio, aí ele saiu 3 vezes, voltou 4 horas da manhã, não falava nada, nada, eu falava nada com nada. Podia fazer o que fosse, eu não falava nada. E aí ele começou a se incomodar, trevas começaram a se incomodar. Porque aí o amor de Deus vai fazer o quê? O que a Ágata ensina? Constranger. O amor de Deus constrange, a presença de Deus é importante. Nesse período, vou falar autos proféticos que eu fiz. É pela fé, viu, irmãs? Tudo é pela fé. Eu consegui lá no Rio um óleo ungido, que eu tinha um que tinha acabado, derramado, sei lá. Não tem nada no óleo, irmãs. É um ato profético de fé. O óleo orado, ungido, mas isso não, sabe, é profético. Aí eu pegava o óleo, sabe o que eu fazia, irmãs? Eu passava a mão assim, correndo assim, ó, em todas as roupas. Eu falava, Deus, libertação, Senhor, libertação para o meu marido. Meu marido vai ser liberto. Olha, eu orava as roupas dele. Eu orei a Bíblia. Eu orei o fio do celular. Eu orei o fio do headphone. Falando que aquela internet, que Deus ia usar aquele fio e aquela coisa ungida, ia fazer com que ele usasse aquela porcaria daquele celular para ouvir a palavra de Deus ou para ler a palavra de Deus. Alguma coisa de Deus ia ter que sair pelaquele celular. Eu não aguentava mais aquele homem no celular. E aí, naquelas redes sociais, naquelas coisas. Aí eu pegava, ungia o óculos dele, o boné dele. Eu falava que com o óculos, quando ele botasse o óculos, que ele ia, toda a cegueira espiritual dele ia cair. Eu botava os pés, eu calcava os pés do evangelho, né? Calçava, igual fala no Efésios, aí eu ungia o chinelo, ungia o sapato, ungia o boné. Eu ungia os casacas, tudo, ungia tudo. E ficava firme nos meus atos proféticos. Aí tinha uma música que falava assim, posso até botar no grupo, eu vou pegar depois uma música que falava pro Espírito Santo vir na nossa casa, sabe? Aí eu botava e orava aquelas roupas, com aquela canção, vem Espírito Santo, venha, traz libertação pro meu marido, libertação. O Senhor prometeu, isso aqui é um pregador da palavra, e eu profetizava em cima daquelas roupas, e tanto da minha filha também. E aí, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então são 2 desviados aqui dentro da casa, então libertação para todos, né? Eu ungia tudo, travesseiro, o edredom, eu profetizava em cima dos travesseiros, vai ter sonhos proféticos, sonhos de Deus, e eu fui fazendo, irmãs. Era uma coisa que eu resisti muito, que já tinham me ensinado lá atrás, antes de eu saber de deserto, eu ficava resistindo a fazer. Agora eu vou gravar outro áudio
para falar mais para agora pro que tá acontecendo. Aí, sem eu perceber não, aí eu fiz umas live do presbítero Walter, eu fiz umas lives já antigas, né? E você sabe que eu fazia essas lives e o homem parecia que ficava pior, né? E eu não tava nem aí. Eu sabia que eu repreender em nome de Jesus, acompanha na live dele lá e tal. Eu fiz 3 vezes. E aí, o que aconteceu é que vocês têm que ficar percebidas assim, que no deserto, Deus todo dia dá o maná. Todo dia alguma coisa acontece, que Deus ajuda, que Deus opera, que Deus edifica, que Deus dá esperança, que Deus usa as pessoas, que Deus usa alguma coisa no grupo que foi falado, algum ditado, algum dizer, alguma pregação, alguma coisa Deus dá naquele dia. Todo dia tem um maná. Todo dia Deus me sustentou, sabe? Então eu ia aprendendo essas coisas, né? Deus levantou pessoas para orar por mim antes de eu saber do grupo. E Deus fez muita coisa, sabe? Antes de eu entrar no grupo. E aí, agora a conversa vai ficar meio assim solta, não tem ordem cronológica das coisas, não. Vou falar o que eu tô lembrando agora. O grupo se levantou, o grupo que a gente tá, se levantou pra. Deus restaura assim. Esse grupo levantou-se uma campanha da muralha de Jericó, de Josué, do livro de Josué. E na hora Deus me deu. Sai, você vai derrubar a herança espiritual. Tipo maldição de família, alguma coisa assim, sabe? E aí eu fiz os 7 dias que tinha que fazer. E aquilo olha, eu adorava andar de volta das fotos com aquela trombeta. Eu achava aquilo fascinante. Aí eu rodei em volta da casa, às vezes que deu para rodar. Aí, assim, sabe, eu li aquele livro de Josué, Deus me deu mistério naquele livro, no capítulo 6, que a gente tinha que ler o 6 todo dia. E eu fui fazendo todos esses atos proféticos e o jejum e tudo, sabe? E aí eu fui me sentindo cada vez mais fortalecida. Mas assim, você sabe que o deserto cansa, né, irmãs? Tem dia que a gente tá com aquela sede, né? E fica chorosa e tudo. E chegou um momento que eu falei, não, peraí. Eu não aguento mais ficar chorando essa oscilação. A minha fé tem que ser alicerçada, eu tenho que me posicionar. E eu conversei com Deus e falei, seu Deus, eu vou entregar ele para o Senhor. Eu não posso mais ficar. Eu tô me posicionando aqui, tô calada, tô obedecendo, né? Isso já, acho que já era começo de setembro, viu? E eu falei para Deus, eu falei, então vou entregar sim, eu vou continuar na posição que eu tô, mas eu quero crer mais ainda. Quero crer mais ainda. Quero que a minha fé, se eu sabe, seja mais alicerçada de que eu sei que o Senhor vai restaurar. E eu tomei essa posição de fé, uma atitude de fé. Aí eu fui e aí nessa hora, irmãs, é quando Deus ainda mais opera, ele começa a dar mais material. Aí eu descobri uma live do presbítero Walter, que ele ensinava como que ele orava pela esposa dele. Com uns 40 minutos de pregação, eu botei para frente assim, achei a parte olha, eu escrevi tudinho. Tudo que ele escreveu na live que ele orava pela mulher, ele escreveu, eu falei, porque eu pensei cá comigo, eu vou ter que mudar de estratégia. Eu falei, alguma coisa está errada com as minhas orações têm que mudar. Aí foi quando Deus me deu essa live. E aí eu escrevi tudinho, eu fiquei apaixonada com as coisas que ele orava pela mulher dele. Aquilo entrou no meu coração. E nesse inteirinho, irmãs, isso aí é mistério, viu? Eu tô num outro grupo. E aí, Deus falou assim, uma irmã falou assim, fulaninha fez o propósito de Ezequiel 37. Aí, como o meu marido, na época que estava tentando ficar bem com Deus, tinha ido numas campanhas de libertação, e ele estava fazendo essa campanha de Ezequiel. E eu não tô sabendo o que é isso direito, como fazer. Só que quando isso apareceu de novo no grupo, eu falei, opa, acho que Deus tá falando comigo. Você tem que estar ligado, entendeu? Mas você tem que estar ligado em Deus. Aí eu falei assim, Deus tá falando comigo, acho que eu devo fazer essa campanha. Aí eu falei assim, porque essa campanha já apareceu na nossa família, Deus quer que a gente profetize aqui dentro dessa casa. Aí a irmã me mandou todo o material, que eu chamo de material, sabe? Ela mandou todo o material. E aí eu falei para Deus,
Eu falei, Senhor, eu já pedi só uma vez pro Senhor, vou abusar da sua vontade, boa vontade, e vou pedir o Senhor um sinal se é para eu fazer essa campanha de Ezequiel, porque a de Jericó já acabou. Então, aquele espírito de herança familiar já foi jogado por terra em nome de Jesus. A muralha caiu. Então, eu estou querendo agora uma confirmação do Senhor, se é para eu fazer essa outra campanha de Ezequiel. Pedir um sinal a Deus. Irmãs, um dia depois, Deus me deu o sinal para que eu fizesse essa campanha de Ezequiel. Por quê? Porque dias antes eu tinha escrito no grupo. Alguém pode me explicar como é que faz a campanha de Ezequiel? Vocês acreditam que ninguém me respondeu? Sabe que no grupo a gente sempre recebe alguma resposta, né? Ninguém me respondeu. Dias depois, Deus falou para mim, no meu coração, vai perguntar sobre a campanha de Ezequiel. Aí eu insisti. Nisso que eu insisti, eu consegui todo o material. Aí eu falei, o senhor pode confirmar me dando um sinal? Aí Deus me deu o sinal. Olha, foi um mistério, gente. Eu ria muito quando Deus me deu esse sinal. Agradecendo, Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, né? Aí Deus me deu o sinal, eu comecei a campanha. Olha, uma enxurrada de mulher começou a campanha junto comigo. Daqui a pouco eu tô recebendo um monte de gente no privado pedindo, cadê a campanha? Quero fazer a campanha. Só sei que Deus levantou umas mulheres para fazer a campanha. E aí, aí a gente tá na campanha ainda, começou 1º de setembro, tá? Nós estamos no dia 20, né? São 37 dias, né? Nós estamos no dia 24, estamos no 24º dia. E aí, comecei essa campanha e comecei a profetizar, que é o que Deus quer de nós. Da nossa boca não pode ficar saindo papo de OM ou o que o marido faz, deixa de fazer, só com a parceira, com a pessoa. A gente tem que abrir a boca para abençoar, profetizar, projetar o que é o plano de Deus para nossas vidas, para os nossos maridos, o que eles são. Ah, meu marido não tem nada de ministério, mas o teu marido vai ser um homem de Deus. Você declara, meu marido é um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que ama a esposa assim como Cristo amou a igreja. Tem coisas ali que é bíblico, que é da palavra. Não interessa se a pessoa tem obra ou não, não interessa. Todos temos obra, né? E de pregar. Vamos dizer uma coisa maiorzinha. Não importa. Importa a gente tem que falar coisas de bênção. Então, a campanha de Ezequiel começou a me estimular a pensar dessa forma. E no meio tempo eu descobri a live. Também escrevi todas aquelas orações. Eu faço todas essas orações e mais a campanha. E você sabe, muito bonito, assim, como ele orava pela esposa dele. E eu sei que, eu espero que não esteja muito corrido, né? Mas eu sei que aí eu comecei a me posicionar. Eu mudei as orações, o modo de orar. E comecei a fazer a campanha, também essa campanha. E aí eu falei, então quer saber? Vai ao racha, porque agora eu vou crer que Deus, eu tenho que confiar, entregar para Deus, que Deus vai fazer. E mais, quando eu fiz isso, eu fui num culto da igreja, porque aí eu comecei a fazer santificação, né? Já estava vindo, né? Eu já não tomava ceia há 4 anos, eu comecei a tomar a ceia, já tinha 3 meses que eu tomava ceia. Eu comecei a me santificar. Quando ele fumava cigarro, eu dava trago do cigarro dele, já não sinto mais vontade, Deus me libertou disso. A droga que ele usava, que era maconha, que antigamente ele me influenciava de dar uns tragos, assim, modo de dizer, né? A gente faz porque a gente quer, né? Já não faço mais. Já não, ele sabe por quê? Vou falar para vocês o que é. O meu pecado que me levou pro deserto, que era esse um ponto que eu queria falar para vocês que eu não falei, foi idolatria ao meu marido. Eu idolatrei meu marido estava acima de Deus. Eu estava ovelha perdida, eu ia para o inferno. Eu agradeço a Deus pelo meu deserto, porque Deus me resgatou. Deus me trouxe para perto dele, sabendo que meu coração sempre foi voltado para ele. Então eu falo, então vem, porque você não vai vir de outra maneira, porque você idolatra o seu marido. Você bota ele acima de mim, você tem uma dependência emocional no seu marido. Eu não quero você nessa doença, dessa dependência. E foi quando eu ouvi também, para testificar, o Sol Restauração tem um vídeo sobre idolatria ao cônjuge, né? E aí eu fui renunciando a essas coisas também, entendeu, irmãs? No jejum. Então, tudo foi ficando mais claro. Então, eu comecei a aprender sobre o amor de Deus por mim, entendeu? Muitos louvores que eu ouço assim. E eu
vejo o cuidado e o carinho de Deus comigo no deserto, né? Então hoje eu reconheço muito a presença de Deus e sei que Deus ainda vai operar muito na vida do meu marido, né? E na nossa vida. E aí, o que aconteceu? Quando eu mudei para fazer essas orações dele, do Walter, que eu comecei a aplicar, a usar a palavra para orar, profetizar com a palavra, orar a palavra com a palavra, na palavra, eu acho que o céu foi se movendo, sabe? Foi se abrindo para mim. E aí eu orava aquela cerca de espinho, naquela fé, sabe? Tem uma outra oração também de virilidade, para tirar toda a virilidade do marido. Tem a cerca de espinho. Tem a oração da flecha que fala, sabe? Pedir a Deus para jogar flechas no coração dele, para ele pensar em mim 24 horas. Comecei a orar uma oração do livro da esposa que ora pelo marido, né? Aquela esposa que ora de mente sobre a mente. Comecei a orar ainda Ezequiel e Jeremias sobre coração de carne, para dar um coração de carne. Todas essas orações, tudo na palavra. E umas coisas que eu pedia também. E aí, um belo dia, que deve ter sido, se a restauração foi dia 15, tipo dia 12, deve ser 12, 12, sei lá, pertinho. Eu tô lá olha